Me conta aí, como é que se faz um mundo inteiro rir sem dizer uma palavra? No universo barulhento da comédia, onde o tempo é marcado por piadas afiadas, frases de efeito e tal, surgiu um homenzinho de paletó apertado, gravata fina e cara de quem sempre estava acordando no lugar errado e que não precisava dizer absolutamente nada, bastava ele entrar em cena. Hoje no Papo no Set a gente mergulha no universo silencioso, hilário e absolutamente original de Mr. Bean, personagem que reinventou a comédia física e provou que o humor mais universal é aquele que vem da observação do cotidiano e do absurdo. Fala galera do bem, e é isso, o Mr. Bean na verdade ele nasceu da mente genial do Rowan Atkinson, que já era bastante conhecido na Inglaterra por causa dos papéis cômicos que ele fazia. A primeira aparição oficial do Mr. Bean foi em 1990, numa produção da Thames Television. Mas a semente, né, daquele personagem ali já existia. O Atkinson já testava, né, a persona silenciosa e desastrada desde os tempos de faculdade. Ele cursou Oxford. O Mr. Bean é um adulto, né, que vive como uma criança, egoísta, curioso, teimoso, mas absolutamente encantador. Sabe? Ele transforma uma ida ao parque, por exemplo, uma visita ao dentista, um exame na escola, numa odisseia do absurdo. E o mais impressionante é que o Atkinson ele conseguiu criar um personagem quase mudo, né, com expressões corporais e faciais que dizem tudo. O Mr. Bean não precisa falar para se fazer entender. E é isso que torna o personagem, né, universal, global, totalmente. Mr. Bean é praticamente um estudo sobre linguagem não verbal. Aquela comédia que lembra os grandes nomes do cinema mudo, como Chaplin, né, como Buster Keaton, e, né, Harold Lloyd, enfim. Só que ao mesmo tempo é profundamente moderno, é um personagem que vai se atualizando aí a cada ano que passa. Nos anos 90, quando a TV se apoiava ali em roteiros cada vez mais verborrágicos, o Mr. Bean ia exatamente na contramão. Ele criava situações visualmente engraçadíssimas, com time preciso, silêncios planejados, músicas pontuais e tal. Cada gesto, sabe, cada olhar, cada solução absurda era pensada como parte de uma partitura cômica. E por isso ele conquistou o mundo. A série foi exibida em mais de 200 países e o melhor, quase não precisava ser dublada, né? Não tinha texto, quase não tinha texto. E aí com isso, Mr. Bean atravessou fronteiras sem legenda. Virou um personagem de desenho animado, ganhou 2 filmes de cinema, especiais, produtos licenciados e uma legião de fãs em países tão distintos quanto Irã, Japão, Nigéria e principalmente, né, aqui no Brasil, com certeza. Ele se tornou assim uma espécie de embaixador do humor universal. Num mundo dividido por línguas, religiões, ideologias e tal, o Mr. Bean fazia crianças e adultos rirem da mesma piada, sabe? Porque todo mundo já se sentiu deslocado num restaurante chique, todo mundo já fez alguma burrada tentando parecer normal, enfim, já aprontou alguma daquelas trapalhadas aí. E é isso que torna o Mr. Bean um espelho. Ele revela o ridículo que existe em cada um de nós. Antes do Mr. Bean, um outro cara já tinha dominado o mundo com esse mesmo silêncio, que foi Charlie Chaplin. O vagabundo de cartola, bengala, bigode, né, foi o mestre supremo da comédia visual do século XX. O Chaplin ele fazia rir e chorar sem soltar uma palavra, usando apenas os gestos, né, os olhares, os movimentos e uma impressionante sensibilidade emocional. O Charlie Chaplin foi uma escola gigantesca. O Chaplin, na verdade, ele mostrava o homem pequeno diante do mundo moderno. E o Mr. Bean mostra o homem desajeitado tentando entender o mundo que está ao redor dele. Um é poético, o outro é absurdo, mas os dois compartilham o mesmo DNA, que é a crença de que o corpo humano é o instrumento da narrativa. Isso aí ficou claro, né, nos dois casos. Rowan Atkinson ele sempre reconheceu Charlie Chaplin como uma referência, isso é bem bacana, sabe? Os dois criaram personagens que atravessaram gerações que podem ser compreendidos por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Quando o Mr. Bean tenta comer ostras, por exemplo, ali num restaurante de luxo, ou quando o Chaplin dança com pãezinhos, né, como ele fez no filme Em Busca do Ouro, o riso é o mesmo. Puro, imediato, universal, todo mundo entende o que está acontecendo ali. As pessoas batem o olho na tela e já sacam exatamente o que está acontecendo. Talvez exatamente por isso os dois sejam eternos. Charlie Chaplin já é, né? E o Rowan Atkinson, o Mr. Bean, está indo no mesmo caminho.
Esse é um dos atores cômicos mais respeitados do planeta. Ele é formado em engenharia elétrica e desenvolveu o Mr. Bean como um experimento, sabe? Um experimento ali de linguagem cômica, e que deu super certo, né? Pouca gente sabe, mas cada episódio era meticulosamente ensaiado. O Rowan ele tem uma precisão quase científica para aqueles movimentos, para aquelas expressões, para aquelas pausas. Ele é mais do que um comediante, ele é um coreógrafo do riso. Todo mundo acha que aquilo ali é feito à revelia, de qualquer jeito e tal. Imagina, sabe? Tanto que nas entrevistas que ele deu, ele revelou que ele se inspirava na sensação de ser um outsider, um estranho no mundo. E talvez por isso o Mr. Bean seja tão amado, sabe? Porque ele não tenta se encaixar, ele cria a sua própria lógica. Quem quiser que entenda, quem quiser que ame, e muita gente ama, né? O Rowan Atkinson hoje ele tem 70 anos e segue atuando com bastante discrição, com bastante elegância. Recentemente ele estrelou Man vs. Bee, se não me engano, para Netflix, onde ele retoma um pouco da energia do Mr. Bean, só que com um olhar um pouco mais moderno. Porque afinal de contas ele já disse várias vezes que ele nunca quis ser uma celebridade, ele recusa redes sociais, evita holofotes, só que o legado dele é imenso, sabe? Mr. Bean é estudado em escolas de atuação, ele é referenciado em faculdades de comunicação, homenageado em museus de comédia, enfim, o cara é uma celebridade interplanetária e nem sabe. E mesmo quem nunca assistiu um episódio completo, conhece aquela careta, sabe, aqueles trejeitos todos, aquele minizinho verde que ele, que ele usa, aquele terno apertado, aquele andar desajeitado dele, enfim. E apesar do Mr. Bean ser um personagem muito famoso, o Rowan Atkinson ele também construiu uma filmografia super rica e super variada, sempre com esse toque de humor inteligente, com essa expressividade única e tal. Tanto que nos anos 80 ele já brilhava nessa série, né, no Blackadder, como eu já tinha falado, que é uma série de esquetes históricas que misturava sarcasmo, absurdo, crítica social e tal. E a cada temporada ele vivia um personagem diferente em períodos históricos diferentes. E o humor só ficava cada vez mais afiado, né? Ele também atuou na série The Thin Blue Line, como um inspetor de polícia atrapalhado, super pomposo ali, mostrando uma habilidade gigantesca em trabalhar com diálogos cômicos e aquele timing britânico, que é um único também. E no cinema, né, além do Mr. Bean, ele viveu o atrapalhado agente secreto no Johnny English, de 2003. Ele ganhou 2 continuações e é uma saga super divertida, sabe? Uma paródia de filmes de espião, com ele usando todo aquele repertório físico e aquela cara de nunca entendi a missão, estava lá, mas não sabia por que eu estava, enfim. E um outro destaque foi a participação dele em 4 Casamentos e um Funeral, de 1994, com uma das cenas mais memoráveis de casamento da comédia britânica, onde ele interpreta um padre com dificuldade de pronúncia. E assim, uma participação super rápida, num momento super breve, mas absolutamente hilário e inesquecível. E para quem não sabe, o Rowan Atkinson ele também é dublador. Ele emprestou a voz ao personagem Zazu, né, aquele pássaro conselheiro do rei Mufasa no clássico da Disney, O Rei Leão, de 94. E é um talento que vai muito, mas muito além da comédia visual, sabe? Ele tem total domínio cênico, um tempo de comédia maravilhoso, super preciso e uma entrega também muito precisa, sabe? Seja com palavras, seja com silêncios, o cara sabe demais da arte que ele representa e da arte que ele apresenta. E o Mr. Bean é a prova viva de que o riso não precisa de tradução, sabe? Que a comédia, quando ela é feita com talento, com inteligência, ela atravessa qualquer barreira. O Rowan Atkinson, ele criou um personagem que nunca diz o que sente, mas a gente sente tudo por ele, sabe? E talvez seja essa a arte mais difícil de todas, aquela de provocar emoções sem soltar nenhuma palavra. Se você também é fã do Mr. Bean, comenta aí qual foi o episódio que mais te fez rir, deixa aquele like carinhoso pra gente, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho para receber as novidades que estão sempre pintando por aqui e compartilha esse vídeo com quem acha que comédia boa não precisa ser gritada, basta ser genial. E a gente se vê no próximo set. Corta!